Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Pra você não esquecer. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Basta você clicar nele e automaticamente você já vai estar inscrito aqui no canal para não perder nenhum vídeo que sai aqui. Para você poder compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Bora pro nosso vídeo de hoje. Então, gente, gostaria de falar com vocês sobre esse assunto. Eu estava lendo sobre ele e eu quero compartilhar alguns trechos desse livro que eu estava lendo com vocês. Sobre essa questão de nós agirmos como Jesus, sabe? Vivermos como Jesus. E eu acredito que muitas pessoas vão pensar e vão falar assim, poxa, Lorena, mas eu acho que é tão difícil ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu já ouvi várias vezes em vários livros, em pregações, as pessoas falarem assim, você está numa determinada situação. Às vezes é muito difícil a gente realmente, quando a gente está vivendo algo, a gente parar e analisar assim, como Jesus agiria nessa situação. O que Jesus falaria para essa pessoa nessa situação? E realmente assim, o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação que eu estou aqui agora? O que ele iria fazer? Eu já parei para prestar atenção nisso em várias outras situações da minha vida, onde eu me peguei assim um pouco, talvez despreparada no que eu iria falar, no que eu iria fazer, em como eu iria me portar naquele ambiente. E eu realmente parei para prestar atenção, porque como eu falei, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Realmente é muito importante, é muito interessante quando a gente para refletir e coloca Jesus naquela situação, né? E traz Jesus para os nossos dias, porque às vezes a gente está vivendo uma situação no meio do nosso dia, seja em qual lugar você estiver, é muito fácil a gente de imediato reagir, sabe? E não pensar antes de agir, não pensar antes de falar, não pensar antes de tratar alguém, de dar uma resposta, enfim. É muito fácil com que a gente faça isso porque é automático. Mas a nossa vida, né, a Bíblia em si, ela se resume a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Nós vivemos para agradar a Deus, ou deveríamos tentar, né, realmente viver para agradar a Deus e ser semelhante a Ele. Porque Ele veio nessa terra, Ele passou pelas mesmas situações que a gente está passando. Às vezes eu acho que é um pouco difícil a gente olhar para Cristo e pensar assim, será que Ele realmente passou por essa situação? Será que Ele realmente entende isso? E Ele entende, de fato, aquilo que a gente passa, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo, vivendo, enfim. Passou ali por situações onde ele ajudou os discípulos e ele estava vivendo a mesma coisa que os discípulos estavam vivendo e passando e ajudando eles a enxergar de uma nova perspectiva, vamos dizer assim. Então nós devemos sim parar e analisar em toda e qualquer situação da nossa vida, como Jesus reagiria, o que Jesus faria, algo que nós devemos trazer para a nossa vida para que de fato a gente possa se tornar mais parecidos com Cristo. Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. E algo que eu parei para refletir é que a gente sempre se espelha em alguém. Às vezes você tem uma pessoa na sua vida, uma pessoa às vezes que você nem conhece, talvez uma pessoa da internet, e que você se espelha naquela pessoa. De alguma forma, sabe? Você vê Cristo na vida dela, isso é bom. Você realmente falar, poxa, essa pessoa aqui, ela parece uma pessoa tão de Deus, ela faz isso, aquilo, ela tem essas atitudes que eu considero que parecidas com Cristo, então eu quero ser como essa pessoa, eu quero fazer muitas coisas que essa pessoa faz. Às vezes a gente até pega trejeitos daquela pessoa, né? A gente pega a forma como a pessoa fala, como a pessoa se porta, agir de fato como aquela pessoa, falar como aquela pessoa, fazer as mesmas coisas. E assim, não é errado com que você olhe para aquela pessoa e se inspire de alguma forma, sabe? Mas eu acredito que a nossa maior inspiração, o nosso maior modelo de fato a ser seguido é Cristo. E a Bíblia, ela fala muito sobre Cristo, né? Então nós podemos olhar na Bíblia em várias ocasiões, em várias situações. A Bíblia está relatando o que Cristo fez, o que Cristo falou, como ele agiu. A gente está muito preocupado em seguir outras pessoas, em fazer o que outras pessoas estão fazendo. Eu lendo nesse livro é que fala justamente isso, que o grande propósito é sermos conforme a imagem de Cristo. Esse é o grande propósito, isso que a gente deve estar
preocupado realmente. É de sermos semelhantes a Cristo. Não é sermos semelhantes àquela pessoa ou àquela outra pessoa, por mais que você possa se inspirar nela de alguma forma, sabe? A conduta que Cristo teve, os mesmos valores e princípios. E nesse livro em específico, ele até fala muito da questão do fruto do Espírito, que com certeza Jesus tinha todos eles, né? Como você talvez possa conhecer alguns, que é amor, paz, alegria, enfim, muitos outros. Nesse livro fala justamente disso, porque, como eu disse, Cristo ele teve todos eles e nós precisamos seguir o nosso maior modelo, que é Cristo. Às vezes a gente se esquece de coisas muito básicas do que a Bíblia fala sobre essa questão, por exemplo, dos frutos do Espírito. E com certeza, olhando para a vida de Jesus, nós podemos aprender muitas coisas, como questão de obediência, de renúncias, enfim, tantas coisas, mas tantas coisas mesmo, sabe? Até mesmo em relação à oração, ele retirava para orar, ele tinha ali realmente, Deus realmente ele priorizava o relacionamento com o Pai, coisa que às vezes a gente realmente esquece. A gente tá focado só em algumas coisas relacionadas a algumas pessoas que a gente segue, que a gente admira até. Eu digo que nós precisamos estar mergulhados na palavra e mergulhados na vida de Jesus em si, porque certamente ele nos ensina sobre todas as áreas da nossa vida, sobre como nós nos devemos nos portar em toda e qualquer situação, em todas as áreas. Algo que às vezes a gente esquece, como eu falei, a questão dos frutos do Espírito, é realmente olhar ali, analisar, né? Analisar a palavra em si e pensar, eu estou vivendo como Cristo? Eu estou andando como Cristo? Eu estou me portando como Cristo? Como eu disse no início, se Jesus estivesse nessa situação que eu estou aqui agora, como ele reagiria? Como eu falei que eu já escutei isso muitas e muitas vezes e é algo que realmente funciona. Porque às vezes a gente vive tão no automático, situações que se a gente simplesmente parasse e prestasse atenção que Cristo, ele está naquela situação. Ele está prestando atenção, porque Deus, ele vê todas as coisas, ele está vendo aquela situação. Se a gente realmente parasse para refletir no quão verdadeiro aquilo é, no quão verdadeiro a presença de Jesus é, nós reagiríamos de forma diferente. Nós nos portaríamos de forma diferente, nós falaríamos, nós teríamos mais ousadia, enfim, mais coragem. O que Jesus faria? Porque ele está aqui. Por exemplo, se você está vendo um filme, se você está numa rodinha de conversa, o que Jesus falaria aqui? E o que Jesus não falaria? Do que Jesus participaria nessa conversa aqui e do que Jesus não participaria? Porque às vezes nós queremos ser e agir como outras pessoas, mas às vezes outras pessoas, por não querer talvez perder uma amizade, talvez a pessoa não falaria alguma coisa que é necessário ser falado numa rodinha de conversa, por exemplo. Mas o que Jesus faria? Jesus, ele se calaria, sabe, em coisas que talvez você deveria se posicionar? Então, se Jesus se posicionaria, você e eu precisamos nos posicionar. Eu tô falando de coisa aqui que não é simples, realmente não é simples, sabe? Mas se nós queremos agradar a Deus e viver como Ele, precisamos agir como Ele. Vai ser fácil? Em muitos casos não mesmo, sabe? Mas nós precisamos fazer isso e precisamos estar atentos constantemente nisso. Nós queremos ter o caráter de Cristo, andar como ele andou, nós precisamos olhar para a Bíblia e seguir ali valores e princípios que Jesus fazia, que Jesus seguia, a cada vez mais, cada dia mais, ser um pouco mais parecido com ele. Se você tem alguma dificuldade, se você acha que você não vai conseguir porque isso é muito difícil, lembre-se que se você tem o Espírito Santo, ele vai te ensinar. A gente realmente olha e fala, nossa, eu acho que vai ser muito difícil, sabe? Eu me parecer com Cristo, vai ser muito difícil. Uma parte do livro que eu quero ler para vocês que fala exatamente isso. Nós fomos chamados para ser diferente e andar na contramão. Então lembre-se disso. Você vai estar andando na contramão, porque as pessoas estão fazendo de um jeito, falando de um jeito, se portando de um jeito que Cristo não faria. Então você precisa andar na contramão. Mais que a gente acha que é difícil, né? Nós temos o Espírito Santo, então é como diz aqui, que ele nos ensinará como um cidadão do céu anda, fala, age e vê. Andaremos com a presença daquele que está em todo lugar. Falará por meio do poder daquele que era antes do mundo ser, e agirá guiados por aquele que tudo sabe. Assim, ao final desse processo,
tenho certeza, o mundo verá em você a vida de Cristo. Se hoje você estava preocupado em ser como aquela pessoa que você admira, como a Lorena, ou até alguém que é próximo de você, se pergunte se você está sendo um pouco mais parecido com Cristo. E se você não está, peça ajuda ao Espírito Santo, porque como diz aqui, Ele nos ajuda, Ele nos faz ver, falar, enfim, agir como Cristo. E eu tenho um desafio para fazer para vocês, que eu tenho feito, e tem sido algo muito interessante, porque é algo que nos faz voltar para a palavra todos os dias e prestar mais atenção se nós temos tido, vivido ali a vida de Cristo, o caráter dele, se isso tem refletido em nós e no nosso dia a dia. Porque eu acredito que isso vai trazer reflexões na sua vida, vai trazer com que você pare e pense realmente. É o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, as coisas que você acredita que tem ali no caráter de Cristo. Você pode anotar num papel, como por exemplo, amor, paciência, não só os frutos do Espírito, mas você pode colocar outras coisas que você pensa assim, Jesus tem isso, sabe? Jesus, vi isso aqui na Bíblia, por exemplo. Acredito que eu preciso disso para ser um pouco mais parecido com Cristo. Então, por exemplo, pode colocar, vou te dar algumas dicas. Mansidão, amor, honestidade, longanimidade, honra, paz. Algumas dessas coisas aqui já são frutos do Espírito. Bondade, gratidão eu coloquei também. Fidelidade, domínio próprio, paciência, obediência. Coloquei no meu também coragem, ousadia, alguma coisa do tipo. Tá num papel isso, você cortar os papeizinhos, Enfim, colocar num lugar onde fiquem todos juntinhos. E a cada dia que você acordar durante uma semana, ou enfim, às vezes vai dar até mais, talvez pelo tanto de característica, vamos dizer, que você colocar ali no papel, mas todos os dias, quando você acordar, você vai lá e tira um papelzinho. Ah, Lorena, nossa, que coisa mais boba. Isso tem funcionado pra me fazer refletir se eu estou tendo o caráter de Cristo, se ali alguma característica bíblica, se eu estou tendo essa característica, se eu estou realmente pensando sobre aquilo. Porque como eu falei, nós somos pessoas que vivem muito no automático. Então assim, nós lemos uma coisa aqui da Bíblia agora, mas daqui a pouco a gente esquece. Às vezes nós escutamos uma pregação aqui agora, mas daqui a pouco a gente também esquece de alguma coisa. Então isso é uma forma com que você fique durante todo o seu dia pensando sobre aquela palavra, como tem feito comigo, sabe? Então às vezes você tira domínio próprio, e você é uma pessoa que precisa de domínio próprio. Ao longo do dia, é interessante com que você faça isso também, é que você procure na Bíblia, pesquise o significado da palavra, o que ela quer dizer, você vai tirar ali honra. Você tira o dia para você honrar alguém, para você honrar ao próprio Deus, enfim, com alguma atitude, com alguma coisa. Você tira paciência, algo ali que você precisa passar a exercer mais. E é algo assim, é nítido, gente. Tem coisas assim que eu tirei no meu dia que realmente eu tava precisando daquilo. Sabe? Que eu realmente estava precisando exercer aquilo para ser um pouco mais parecida com Cristo. Então, são palavras que você vai tirando ao longo do seu dia que realmente você precisa exercer aquilo. São coisas que a gente esquece, que a gente lê na Bíblia, que a gente até conhece, que a gente sabe que aquilo ali é o caráter de Cristo, mas a gente esquece. Então é legal a gente fazer esse exercício, esse desafio. Todos os dias você tira e tente exercer aquilo durante todo o seu dia. E no outro dia você faz novamente outra palavra. Tem sido uma experiência muito legal, assim, pra mim, muito desafiadora, porque tem algumas palavras que são desafiadoras, da mansidão, da paciência, do domínio próprio. Tem situações que vão acontecer no seu dia que você vai poder exercer aquilo. Comenta aqui pra mim se você vai fazer e comenta aqui ao longo da semana, do seu dia, se tem funcionado, tem causado em você, assim, de uma certa forma, nos seus dias, nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua mente em si. Depois que você tirar esse papelzinho, lembra daquilo que eu falei lá no início, de se perguntar assim, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus reagiria nisso? Então, todos os dias que você tirar, se você tirar, por exemplo, honra, se Jesus estivesse vivendo a minha vida, como ele aplicaria isso? Isso força a gente pensar realmente no que Jesus faria. E não só em ficar assim se perguntando o que Jesus faria e tentando assim pensar a nossa forma. Não, mas às vezes é orar sobre aquilo, sabe? Se você tem mais dificuldade em alguma coisa, por exemplo, paciência, e aí vai acontecer alguma situação na sua vida, no seu dia, que vai te forçar a ter mais paciência. É você perguntar, Jesus, o que você faria nessa situação? É realmente trazer
aquilo que Jesus faria. Faz com que a gente se lembre e se recorde de pedir a ajuda ao Espírito Santo, porque sem ele a gente também não consegue fazer nada, sabe? A gente não consegue exercer nada, a gente não consegue ser mais parecidos com Jesus. Eu espero que vocês tenham sido abençoados por esse vídeo. Como eu falei, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!